E nós já iniciamos esse vídeo com uma pequena dúvida. Existe forma certa de você ler a Bíblia? Sim e não, né? Cada leitor, ele tem sua forma de começar. Um começa por um livro, outro começa pelo outro prefere as cartas, outro prefere livro de profecia, outros preferem outros tipos de livros, e é assim que começa. Uns começam pelo Novo e outros começam pelo Antigo Testamento. Mas hoje eu quero te ensinar a forma certa de você estar iniciando a leitura bíblica, porque muitos começam de uma bagunça, um lê isso, lê outro, lê aquilo, lê outro cá, um começa lendo um versículo, do nada pula para outro livro e acaba não entendendo nada. Então peço você que assista esse vídeo até o final comigo, que eu vou te passar algumas dicas de você ler e entender as palavras bíblicas. E antes de nós começar, é muito melhor nós aprender isso. Nós sabemos que a Bíblia ela contém 66 livros, mas cada um é diferente do outro. E tem várias categorias, tipo livros históricos, tipo Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, e entre outros. Amém? Também tem evangelhos, tipo Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos do Novo Testamento. Também na Bíblia você irá encontrar livros poéticos, digamos assim, né? Tipo Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e entre outros também. Só que na Bíblia também nós iremos encontrar outra categoria de livros, tipo livros de profecias. E quais são eles? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e o mais principal, que é Apocalipse. Amém? Na Bíblia também nós iremos encontrar as cartas, tipo Romanos, Tiago, Efésios, Judas e entre outros também. Amém? Agora imagine, se você começa por um livro da Bíblia de poético. Aí você pega e vai para um de profecia. Você vai entender o poético e de profecia ao mesmo tempo? Não. Por isso que esse vídeo é mais para te ensinar a você fazer a forma correta. De você não pular de um livro para o outro. Um livro diferente da categoria do outro. Então vamos seguir um padrão para que a nossa leitura seja aperfeiçoada. Amém? É bom também saber que existe vários tipos de escritura bíblica, no sentido tradução, né? Várias traduções bíblicas. Tem uns que dá para você entender com mais facilidade, tem outros que é mais difícil, que é mais puxado por termo hebraico. Então é muito bom nós pegar uma categoria bíblica que nós lê e entenda. Amém? Lembrando, é bom ressaltar também que muitas das vezes nós achamos que aquilo ali é tão mais fácil, né? Porque tem muitas pessoas que pegam a Bíblia muito fácil, mas muitas das vezes sai até das escrituras bíblicas. Amém? Então é muito bom nós ter 2 tipos de Bíblia em casa, um puxado por termo hebraico e outro puxado para a linguagem de hoje. Amém? Que é a linguagem mais fácil de você ler e entender, para que você não fuja do evangelho. Amém? Agora vamos começar esse vídeo de forma certa. Mas se você me pergunta, Gabriel, mas eu comecei lendo a Bíblia dessa forma aqui, essa forma é errada? Não, eu já deixo bem certo aqui que não existe uma forma correta de você ler a Bíblia, mas existem algumas dicas que vai facilitar a sua leitura. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para facilitar a sua leitura. Se você quer começar hoje, eu te indico você começar pelo Novo Testamento, porque você começando pelo Novo Testamento você vai conseguir entender mais. Você começando por ele, depois você vai pular para o Antigo Testamento, amém? E se você vai começar pelo Novo Testamento, você já vai começar pelos Evangelhos. E os Evangelhos que eu mais te indico é Marcos, Lucas, amém? Ah, mas eu não gosto muito de ler Marcos e Lucas, porque é muito difícil de entender. Aí eu te indico o livro de João, porque João você vai conseguir entender com mais facilidade. Porque João ele apresenta Jesus não só como Jesus, não como só um homem, mas ele apresenta Jesus como Deus. Então é muito mais fácil de você ler e entender o que Jesus realmente significa para nós. Então pode começar pelo livro de João, né? Que é os primeiros evangelhos, amém? Mas pelo exemplo, né? Ah, tá certo, Gabriel. Então vou começar pelo Marcos e Lucas. Então, se você vai começar pelos evangelhos, você começa pelo Marcos e Lucas. Depois disso, você vai para Atos, entendeu? Que Atos é Atos dos Apóstolos, né? Então você já vai entender com mais perfeição também. Depois disso, termina as epístolas, né? Eu não sei falar muito esse nome não, epístola, né? Aí você pula para lá, né? Termina tudo de ler as epístolas e pronto. E terminou o primeiro passo. Amém? O primeiro passo é esse, é você começar de um livro
que você começa, que você entende. Depois, se você é aquela pessoa que gosta de ler muito, quando você for pular de livro, você vai pular para outro livro que também tem quase o mesmo significado do que o anterior, mas só que ele explica de uma forma mais fácil. Então é muito bom você começar por Marcos, depois Lucas, depois Atos os Apóstolos, né? E depois termina todas as epístolas. Amém? Essa forma é uma forma fácil de você ler e entender. Amém? Lógico, tem outras formas de você começar também. Mas eu vou dar algumas dicas práticas de como realmente você começar a ler. Amém? Tá certo, eu já dei algumas dicas, mas agora vamos para algumas dicas práticas. Certo? Aquela dica prática de quando você realmente vai pegar a Bíblia para ler. Amém? Eu separei 7 dicas essenciais para nós. Eu vou falar até de um jeito mais rápido para que o vídeo não fique muito longo, amém? A primeira dica, antes de toda vez de você ler a Bíblia, dobre seus joelhos e faça umas pequenas orações, porque nada melhor do que você ler com o autor ao seu lado. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, então nada melhor do que você ler com o autor daquilo ao seu lado. Amém? Então faça uma pequena oração para que Deus te dê o entendimento e a sabedoria na hora da leitura. Amém? Segunda dica, você precisa ler a Bíblia sem distração. Por exemplo, toda vez que você for ler a Bíblia, vai para um lugar calmo, um lugar onde só tem tu e Deus. Não, muitas pessoas conseguem ler a Bíblia em ônibus, em trem, escutando música, fazendo isso, fazendo aquilo. Muitas conseguem, mas são muitas poucas, né? Digamos assim. E outras têm mais dificuldade. Então recomendo você ir para um lugar calmo, um lugar só tu e Deus. E esse lugar que é só tu e Deus é muito mais nas madrugadas, onde está todo mundo dormindo, o lado espiritual está raivoso ao seu redor e você está lá na madrugada determinando o seu tempo para as leituras bíblicas. Então isso é um passo já avançar. Terceira dica para você aperfeiçoar. Nunca leia a Bíblia com pressa. Se você está com pressa de fazer algo, faça primeiro esse algo e depois vá ler a Bíblia. Amém? É muito melhor você fazer isso do que você for ler a Bíblia com muita pressa e acabar não entendendo nada. Lembrando que o nosso dia tem mais de 24 horas. E se nós tirar dessas 24 horas entre 20 a 40 minutos, nós sobramos muitos tempos para nós fazer o que nós bem entender. Amém? E entre 20 a 40 minutos dá para nós ler e entendermos aquilo que nós leu. Amém? A quarta dica que eu vou falar para vocês, você precisa ler a Bíblia com mais frequências. O que eu quero dizer com isso? Ler a Bíblia diariamente. Não custa nada você pegar 20, 30, 40 minutos do seu dia e ler a Bíblia com frequência, todos os dias. Porque nós sabemos que a Bíblia ela é muito grande, ela é muito enorme. Então sempre nós temos o que aprender. Mas para nós aprender, nós precisamos ler. Amém? Nós precisamos ler com mais frequência a Bíblia todos os dias. Amém? Quinta dica, leia a Bíblia de forma organizada. Como assim de forma organizada? Eu quero dizer que você tem que ler a Bíblia de forma organizada nesse sentido. Se você começar a ler o livro de João, começa de 1 João, né, no caso no capítulo 1 de João, até tal capítulo, até o final de João. Amém? Vou começar pelo provérbio. Comece por Provérbios capítulo 1 e termine no 31. Amém? Comece desse jeito. Amém? Tem que começar assim para que você termine. Comece do primeiro ao último. Vou começar em Salmos. Então comece do capítulo 1 até o último capítulo. Amém? Comece do primeiro ao último. Comece de forma organizada. É assim, porque tem muita gente que começa a ler João, aí lê 2, 3, 4 versículos, aí pula para Provérbios, aí lê mais 4, 5, aí pula para Eclesiastes, pula 4, 5, 6, aí pula para Ezequiel, 3, 4 versículos, e pula, aí fica tudo bagunçado e não entende nada. Essa é a verdade. Amém? A sexta dica. Procure uma Bíblia de forma, digamos assim, com a tradução fácil de ler, né? Que eu falei no começo do vídeo. Comece a ler a Bíblia de uma forma fácil. Por exemplo, hoje em dia encontramos várias traduções bíblicas. Tem tradução que nós conseguimos ler com mais facilidade. Tem tradução bíblica que é mais difícil de ler porque ela é traduzida por termo hebraico. Amém? Então tente buscar isso, a facilidade da leitura. Mas lembre-se, sempre é bom você ter uma que é fácil de ler e uma com o termo hebraico, né? Uma que é mais difícil, porque muitas das vezes as mais fáceis são as mais difíceis, porque muitas das vezes ela dá uma explicação que não é a explicação correta. Então é sempre bom você ter uma Bíblia auxiliar em casa para que você possa tirar as dúvidas da Bíblia, que é a tradução mais fácil de entender. Amém? Para que você não fuja das escrituras bíblicas. E a última, né? A última é a primeira. Amém? Do mesmo jeito que você começou, você termina. Amém?
de joelhos no chão, orando e agradecendo a Deus. Amém? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, peço a vocês que deixem um like e obrigado pelos 100 inscritos. Próxima meta, 200 inscritos. Amém.